24 de fevereiro de 1978, Chico, Califórnia. 5 homens saem de um jogo de basquete universitário por volta das 22 horas. Eles param em um mercadinho, compram lanches para viagem, como chocolate e refrigerantes, aqueles itens de quem está voltando para casa. Eles têm um compromisso na manhã seguinte, um torneio do time deles, marcado para bem cedo. A rota de volta é simples, a Highway 99 sentido sul, menos de 1 hora de viagem. A estrada é reta, só que ninguém os vê depois do mercadinho. 4 dias depois, autoridades encontram um veículo numa estrada de montanha do Plumas National Forest. Ele está parado, destrancado, com uma janela baixada. A neve ao redor tem mais de 1 metro de altura. A temperatura está abaixo de 0. Porém, alguns detalhes chamam a atenção. O motor está intacto, tem gasolina o suficiente para rodar mais de 50 km. Ele poderia sair dali facilmente. Porém, as chaves sumiram. Dentro dele está as embalagens da compra que eles fizeram no mercadinho e um mapa rodoviário. Marcas no chão mostram que alguém saiu e começou a caminhar, subindo, se afastando da via principal. E isso é estranho porque estamos no meio do inverno e eles não têm equipamento de sobrevivência. O ponto onde foi encontrado o carro fica a mais de 70 km na direção oposta da casa deles. Não foi um desvio e nem um atalho. Eles tomaram a decisão de subir serra acima, para dentro da neve e longe de qualquer ajuda. Essas pessoas tinham uma rotina previsível, sempre avisavam onde estavam e nunca sumiam sem explicação. E quando a busca começou, as famílias repetiram a mesma coisa. Isso não faz sentido. Eles não fariam isso. Alguma coisa deu muito errado. Mas afinal, quem eram essas 5 pessoas? Os 5 eram amigos de longa data, todos da região de Yuba City e Merrillsville, no Vale Central da Califórnia. Eles tinham entre 24 e 32 anos, moravam com as famílias e participavam de um programa comunitário para adultos com deficiência intelectual, e jogavam juntos num time de basquete recreativo. As famílias os chamavam de os meninos, mesmo que eles fossem adultos, porque a rotina deles era supervisionada e previsível. Todos saíam juntos e voltavam juntos, e avisavam onde estavam. Jack Madruga tinha 30 anos e era o motorista do grupo. Ele tinha servido no exército e era considerado responsável, e dirigia o Mercury Montego 69, que a família descrevia como confiável. Bill Sterling tinha 29 anos, ele trabalhava em uma loja de móveis e era o mais falante do grupo. Era um rapaz que sempre avisava a família onde estava. Jack Hilt era o mais novo, ele tinha 24 anos, era meio tímido, morava com os pais e tinha uma rotina fixa, trabalho, casa e basquete. Ele nunca saía sem avisar. Ted Weiher tinha 32 anos, ele era o mais velho do grupo, um cara tranquilo, sem histórico de comportamento imprevisível. E por último, o Gary Matias, de 25 anos. Matias tinha um diagnóstico de esquizofrenia e fazia tratamento com medicação. No período do desaparecimento, segundo os relatos posteriores, ele estava estável, trabalhava e seguia uma rotina, não dava nenhum sinal de crise. Naquele momento, Gary Matias era só mais um dos 5, um cara que gostava de basquete e estava animado pro jogo. Na noite antes de sair, Ted Ilher pediu para a mãe lavar os tênis brancos de cano alto que ele usava nos jogos. A gente tem um jogão no sábado, não me deixe dormir demais, ele disse para a mãe. E qualquer um aqui já fez um pedido desses, né? O jogo era no California State University em Chico, a cerca de 80 km de Yuba City. Era 1 hora de carro, com uma estrada reta, um trajeto simples. O time da universidade jogava contra o C. Davis, e os 5 queriam assistir porque gostavam do esporte, e porque o time deles, o Getaway Gators, tinha um torneio no dia seguinte, no sábado de manhã. Era para ser uma noite rápida, ir até lá assistir o jogo, voltar, dormir e acordar cedo para o compromisso. A família do Madruga lembra que ele saiu de casa por volta das 18 horas. A família do Weiher confirma um horário parecido. O combinado era muito simples. O Madruga iria dirigir e os outros iam de carona, e todo mundo voltava junto depois do jogo. Ninguém mencionou um plano de parar em outro lugar, muito menos de subir a serra. A rota esperada era ir para Chico pela Highway 99 e de volta pelo mesmo caminho. O jogo terminou por volta das 22 horas. A Chico State ganhou. Os 5 foram vistos saindo do ginásio juntos, de bom humor. Até aí, tudo estava dentro do esperado. O que acontece depois é a última vez que alguém os vê com certeza em um ambiente urbano. Eles param no mercadinho chamado Bears Market, em Chico, e compram lanches para a viagem, como chocolate, refrigerantes, leite e torta. Aqueles itens de quem está voltando para casa e não de quem está planejando uma aventura. O recibo não sobreviveu, mas as embalagens foram encontradas depois, dentro do veículo. A partir do Bears Market, é um silêncio total. Não teve nenhum telefone
telefonema, nenhum avistamento confirmado em posto de gasolina ou um registro. Mas o carro some da rota esperada e aparece 4 dias depois, numa estrada de montanha coberta de neve, longe de onde deveria estar. Eles tinham motivos para voltar cedo e o carro estava funcionando normalmente. Só que mesmo assim, eles foram para uma serra, abandonaram o veículo e se separaram no caminho. Mas em algum momento, entre o mercado e a manhã seguinte, o Mercury Montego saiu da 99 e entrou na Oroville Queens Highway, uma estrada de montanha que sobe a Serra Nevada, em direção ao Plumas National Forest. É o caminho oposto da casa deles, na direção errada, subindo uma altitude, entrando em uma zona de neve. A Highway 99 é uma estrada reta que corta o Vale Central da Califórnia de norte a sul. Chico fica no norte, e Yuba City fica mais ao sul. Para voltar para casa, você pega a 99 sentido sul e segue reto. Não tem como errar, nenhuma bifurcação confusa, nenhuma placa enganosa, muito menos um desvio que te jogue para leste sem você perceber. A Oroville Queens Highway fica a oeste de Chico, na direção oposta. Para chegar nela, você teria que sair da 99, atravessar Oroville e deliberadamente pegar uma estrada de montanha que sobe a serra. Não é algo que acontece por distração, é uma sequência de decisões que leva tempo e atenção. No final de fevereiro, com neve no chão, qualquer pessoa que subisse aquela estrada veria os sinais. A temperatura cairia drasticamente, o asfalto ficaria branco, as árvores cobertas de neve. Era óbvio que estavam entrando em um território perigoso, e mesmo assim, os 5 continuaram. E ninguém sabe por quê. Na manhã de sábado, 25 de fevereiro, as famílias acordaram esperando os 5 pro torneio. O jogo do Getaway Gators estava marcado para cedo. Quando ninguém apareceu, o primeiro pensamento foi atraso. Depois, preocupação. Eles ligaram para a casa do Madruga, para a casa do Weiher e também para a casa do Sterling. Ninguém tinha notícias. O carro não estava em lugar nenhum. A mãe de Jack Hilt foi uma das primeiras a ligar para a polícia. As outras famílias fizeram o mesmo nas horas seguintes. O boletim de desaparecimento foi registrado na delegacia do condado de Yuba e a descrição do carro começou a circular. O Mercury Montego, de 1969, cor clara, placa da Califórnia. Eram 5 homens adultos, todos conhecidos da região, sem histórico de sumiço. A polícia começou a checar os lugares óbvios, os hospitais, delegacias de cidades vizinhas, postos de gasolina na rota entre Chico e Yuba City. Só que não tinha nenhum registro, nenhum acidente reportado, nenhuma ocorrência. Era como se o carro tivesse evaporado depois do Bears Market. O que ninguém sabia é que naquele mesmo sábado, um trabalhador florestal tinha visto o Mercury Montego. Ele estava fazendo uma ronda numa área remota da serra, perto de Oroville Queens Highway, e notou um carro parado num ponto estranho, fora da estrada principal, que estava parcialmente coberto por neve. Ele achou aquilo esquisito, mas não parou. Não era uma área de trânsito comum e ele tinha trabalho a fazer. O trabalhador só conectou as coisas dias depois, quando viu o boletim de desaparecimento e reconheceu a descrição do veículo. Aí ele reportou. Mas entre isso e o avistamento, passaram-se dias. Dias em que as famílias não sabiam de nada, onde a neve continuou caindo na serra. O Plumas National Forest fica na vertente oeste da Serra Nevada, numa área de floresta densa, estradas de terra e altitude que passa de 1.500 metros em vários pontos. No final de fevereiro, a temperatura à noite cai para bem abaixo de zero. A neve acumula em camadas que podem passar de 2 metros nas áreas mais expostas. Não é um lugar para estar de noite, de carro ou a pé, sem um equipamento adequado. E os 5 estavam de roupa urbana, com jaquetas leves, sapatos comuns, nem um pouco preparados para o clima intenso. A mãe de Ted Weiher liga para o xerife todos os dias pedindo notícias. O pai de Jack Madruga dirigiu pessoalmente por estradas da região procurando o carro do filho. A família Sterling organizou grupos de voluntários antes mesmo da polícia confirmar qualquer coisa. Ninguém dormia direito, ninguém conseguia trabalhar. A rotina de todo mundo parou. Na terça-feira, 28 de fevereiro, 4 dias depois do desaparecimento, as autoridades finalmente localizaram o carro. Ele estava numa região do Plumas National Forest, numa estrada secundária, a cerca de 1.300 metros de altitude. A neve ao redor tinha entre 1 metro e 1,5 metros de profundidade. Em alguns pontos, os acúmulos de neve passavam de 2 metros. O carro estava intacto, mas estava destrancado e com uma janela baixada, sem sinais de colisão, sem sinais de vandalismo, nem de luta. Dentro, as embalagens do Bears Market confirmavam que era o veículo certo. Tinha um mapa rodoviário dobrado no banco, os folhetos do jogo de basquete e gasolina no tanque, cerca de 1/4 do tanque. As chaves não estavam lá. O carro estava levemente encalhado na neve, mas não atolado de verdade. Testes posteriores mostram que com um empurrão, ele sairia de lá. Não estava quebrado, nem sem combustível. Muito menos estava preso de uma forma irreversível. Era um carro com boas condições, abandonado no meio do nada, sem uma explicação. E os 5 homens que deveriam estar dentro dele tinham sumido. A busca começou imediatamente, mas as condições eram péssimas. A neve estava alta, o terreno era irregular e uma nova tempestade estava chegando. As equipes vasculharam a área ao redor do carro, gritaram os nomes e procuraram pegadas. Eles encontraram marcas na neve que pareciam indicar que
que pessoas tinham saído do carro e caminhado em direção à floresta, subindo a estrada, mas as marcas eram antigas, parcialmente apagadas pelo vento e pela neve nova. A tempestade forçou a suspensão das buscas. Quando as equipes voltaram, a neve tinha coberto quase tudo. Qualquer rastro que existisse estava enterrado. O que se sabia até ali era pouco, e cada detalhe novo só tornava o caso mais estranho. O carro estava funcionando, mas foi abandonado. A rota não fazia sentido, mas eles tinham ido assim mesmo. Eles tinham comida, gasolina, abrigo dentro do veículo, mas saíram no frio. A pergunta que ninguém consegue responder era simples: por quê? E aí apareceu uma testemunha, um homem que estava na mesma região, na mesma noite, e que viu alguma coisa que não deveria estar ali. O nome dele era Joseph Shons, morador de Sacramento. Naquela noite do dia 24 de fevereiro, Shons estava subindo a Oroville-Quincy Highway para checar a quantidade de neve perto de uma cabana que ele tinha na região. Ele planejava voltar no fim de semana seguinte com a família para esquiar. Por volta das 17h30, cerca de 45 metros acima do ponto onde o Mercury Montego seria encontrado dias depois, o carro de Shons atolou na neve. Ele tentou desatolar, forçou o motor e empurrou. O esforço provocou dor no peito dele. Shons tinha um histórico de problemas cardíacos e reconheceu os primeiros sinais de um infarto. Então ele voltou para o banco do motorista, ligou o aquecimento e esperou. A temperatura do lado de fora estava bem abaixo de zero e a neve continuava caindo. Ele sabia que sair do carro naquelas condições seria a morte certa. 6 horas depois, por volta das 23h30, Shons acordou e viu faróis de um ou dois veículos vindo atrás dele. Ele gritou pedindo ajuda, tentou fazer sinais. Os veículos pararam a cerca de 6 metros do carro dele, mas ninguém se aproximou. Depois, as luzes se afastaram. 2 horas mais tarde, Shons viu luzes de lanterna se movendo na escuridão. Chamou por ajuda novamente. As lanternas se apagaram e não voltaram. Ele ficou ali a noite inteira. Quando o carro ficou sem combustível de madrugada, a dor tinha diminuído o suficiente para ele conseguir se mover. Então, o Shons caminhou cerca de 13 km na neve, até chegar numa pousada na estrada principal. De lá, ele foi levado ao hospital. Os médicos confirmaram que ele tinha sofrido um infarto leve. E tem mais um detalhe no relato do Shons que complica tudo. Ele disse ter visto não 5, mas 6 pessoas perto das luzes. Uma delas parecia ser uma mulher carregando um bebê. Em alguns momentos, ele relatou ter ouvido assobios estranhos na escuridão. Mais tarde, Shons mencionou que um dos veículos que viu parecia ser uma caminhonete, mas quando perguntado novamente, ele admitiu que não tinha certeza. Eu estava semiconsciente, sem lucidez, alucinando e com uma dor forte. Se eu vi ou imaginei o segundo veículo, eu simplesmente não sei. Isso levanta uma questão importante sobre a confiabilidade do testemunho. Shons estava no meio de um infarto, sozinho, de noite e no frio. O cérebro, sob estresse extremo, pode preencher lacunas com coisas que não estão lá. Algumas pessoas da região questionaram a credibilidade dele depois, mas o fato é que ele estava ali, naquela noite, a menos de 50 metros de onde o carro dos 5 foi encontrado. Mesmo que os detalhes estejam distorcidos, a coincidência geográfica é real. O detalhe que transforma essa história é a localização. O ponto onde o Shons ficou preso fica a menos de 1 km de onde o Mercury Montego foi encontrado dias depois. As luzes que ele viu, as pessoas que pareciam estar subindo a estrada, poderiam ter sido os 5. E se eram eles estavam vivos naquela noite, fora do carro, caminhando na neve e ignorando um pedido de socorro. O que leva a uma pergunta: por que alguém ignoraria um homem gritando por ajuda no meio de uma tempestade de neve? Existem algumas possibilidades. A mais simples é que eles não ouviram, já que com um vento forte, neve caindo e a distância, o som pode se perder facilmente. Talvez o Shons tenha gritado, mas o som não chegou até eles. A segunda possibilidade é que eles ouviram, mas não quiseram se aproximar, achando que poderia ser uma armadilha. Afinal, um homem sozinho pedindo ajuda pode realmente parecer perigoso, especialmente se você já está assustado por algum outro motivo. A terceira é que talvez não fossem só os 5. Talvez houvesse alguém mais com eles, alguém que não queria ser visto, alguém que mandou o grupo continuar andando. Nenhuma dessas explicações tem prova. O relato de Shons é o que ele é: um homem com problemas cardíacos, preso na neve, acordando no meio da noite e vendo luzes à distância. Ele não conseguiu identificar rostos, contar quantas pessoas eram, ou ouvir o que diziam, só viu as luzes se movendo e depois a escuridão. Mas o timing é preciso demais para ser coincidência. A mesma noite, a mesma estrada e no mesmo trecho onde o carro foi abandonado. Se as luzes não eram os 5, então quem era? A investigação nunca conseguiu responder essa pergunta. O relato de Shons foi registrado, considerado relevante, mas não levou a nenhuma conclusão. Não havia câmeras naquela estrada e nem outros testemunhos. Não havia como confirmar ou descartar o que ele viu. O que se sabe é o seguinte: o carro foi abandonado em algum momento da noite de dia 24 para 25 de fevereiro. Havia pegadas na neve, indicando que as pessoas saíram do veículo e subiram a estrada, em direção à floresta. O Shons viu luzes se movendo nessa mesma direção, nessa mesma noite. E nas semanas seguintes, com a neve impedindo qualquer busca efetiva, os 5 simplesmente desapareceram. A busca
busca foi retomada quando o tempo permitiu, mas os resultados foram frustrantes. Helicópteros sobrevoaram a área, equipes a pé vasculharam as trilhas acessíveis, cães farejadores foram trazidos, mas nada. A neve tinha enterrado qualquer rastro, e a área era grande demais para cobrir com os recursos disponíveis. As famílias participavam nas buscas. O irmão do Jack Hill passou semanas na região, procurando qualquer sinal. Outros parentes fizeram o mesmo. A comunidade de Yuba City se mobilizou, mas a serra não entregou nada. A operação de busca no total envolveu dezenas de pessoas ao longo de semanas. Equipes do xerife, voluntários, guardas florestais e familiares revezando turnos. O problema era a geografia. A área entre o carro e as possíveis rotas de caminhada cobria dezenas de quilômetros quadrados de florestas, ravinas e encostas íngremes. Com neve acumulada, cada passo afundava até o joelho ou mais. E uma pessoa caminhando nessas condições gasta 3 vezes mais energia que em terreno normal. E os 5 não tinham equipamento, como raquetes de neve, roupas térmicas e suprimentos. Eles estavam de tênis e jaqueta, no meio de uma serra que pode matar até gente preparada. O xerife do condado admitiu publicamente que a busca era como procurar agulha num palheiro branco. Cada tempestade nova apagava os rastros, mudava a paisagem e enterrava o que poderia ser encontrado. E as tempestades não paravam de vir. O inverno foi longo naquele ano. A neve permaneceu no chão até o final da primavera. E enquanto as famílias esperavam sem notícias, sem respostas, os corpos dos 5 homens estavam em algum lugar daquela montanha, invisíveis, cobertos pela neve. O degelo começou em maio. E em junho, a neve finalmente recuou o suficiente para revelar o que estava escondido. O pior foi onde um deles foi encontrado, e o que isso dizia sobre o tempo que ele tinha sobrevivido. O trailer do serviço florestal ficava a quase 20 km do carro. Eram 20 km de estrada de montanha, coberta por mais de 1 metro de neve, em temperatura abaixo de zero. Alguém tinha caminhado tudo isso, encontrado o trailer, entrado, se deitado numa cama e se enrolado em lençóis. E mesmo assim, tinha morrido. A neve guardou o segredo por 3 meses. A primavera devolveu o pior tipo de resposta. Um lugar onde alguém tentou sobreviver por semanas e acabou falhando. O trailer foi encontrado por um grupo de motociclistas no dia 4 de junho de 1978. Eles estavam explorando trilhas na região do Plumas National Forest quando viram a estrutura numa clareira. A porta estava fechada, mas uma janela tinha sido quebrada. Quando se aproximaram, eles sentiram um cheiro. Dentro, Theodore Weir estava deitado numa cama improvisada, coberto por lençóis. A barba tinha crescido várias semanas. O corpo mostrava perda de peso extrema, compatível com semanas de fome. Os pés dele estavam gravemente danificados por congelamento, necrosados. Ele não estava usando sapatos. A causa da morte mais provável, segundo análise posterior, foi uma combinação de fome e hipotermia. Weir aparentemente sobreviveu por pouco mais de 3 meses. O crescimento da barba sugeria que ele tinha vivido cerca de 8 a 13 semanas desde a última vez que se barbeou. Isso significa que ele estava vivo até pelo menos o fim de maio, possivelmente o começo de junho. Tudo isso enquanto as famílias procuravam, enquanto as equipes de busca vasculhavam a área. Ele estava ali dentro, morrendo devagar. O trailer pertencia ao Serviço Florestal dos Estados Unidos e era usado por equipes de manutenção. Ele estava abastecido para emergências. Tinha latas de ração militar tipo C, que é uma comida que dura anos e não precisa de preparo. Um abridor de latas tipo P38, cobertores, fósforos e botijões de propano, que poderiam ser usados para aquecimento ou para cozinhar. Só que quase nada disso foi usado. Algumas latas tinham sido abertas, o que indica que alguém comeu alguma coisa em algum momento, mas a maior parte do estoque permaneceu intacta. Os botijões de propano não foram conectados. Não havia sinais de que alguém tivesse feito fogo para se aquecer. Weir morreu de frio e fome dentro de um lugar que tinha solução para os 2 problemas. A explicação mais comum é que ele estava debilitado demais para agir, porque quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35 graus, o cérebro começa a funcionar mais devagar. A pessoa fica confusa, tem dificuldade de raciocinar, perde a noção de tempo e espaço. Abaixo de 32 graus, a confusão vira desorientação severa. A pessoa pode não reconhecer onde está, pode esquecer o que estava fazendo e pode tomar decisões que parecem absurdas para quem está de fora. Existe um fenômeno chamado desnudamento paradoxal, onde as vítimas de hipotermia tiram a própria roupa porque o corpo, em colapso, envia sinais errados de calor. Um outro fenômeno é a síndrome de esconder-se e morrer, onde a pessoa com hipotermia severa procura um espaço pequeno e confinado para se esconder, como um animal morrendo. Os pés de Weir estavam necrosados por congelamento. Isso significa que ele não conseguia andar direito, provavelmente não conseguia ficar de pé. O cérebro dele, após semanas de frio e fome, estavam operando em um modo de emergência. Tarefas simples como abrir uma lata ou acender um fósforo podem ter se transformado em impossíveis, ou ele pode ter tentado e falhado e não lembrado depois. A hipotermia apaga a memória de curto prazo, e isso explica o pensamento de que tinha comida e ele não comeu, porque não é tão simples quanto parece. E tem outro detalhe: os sapatos do Weir não estavam no trailer. Em compensação, um par de sapatos que pertencia a Gary Matias foi encontrado
encontrado ali dentro. Isso significa que em algum momento, Matias esteve no trailer, tirou os sapatos e depois sumiu. Nos dias seguintes da descoberta do trailer, as buscas encontraram outros corpos. Jack Madruga e Bill Sterling foram localizados ao longo da estrada entre o carro e o trailer, a vários quilômetros de distância um do outro. Os restos estavam parcialmente consumidos por animais, mas a causa da morte foi determinada como exposição ao frio. Jack Hilt foi encontrado numa área próxima, em condições semelhantes. O próprio irmão dele participou da busca que localizou os restos. Agora, as famílias sabiam onde estavam, podiam fazer um enterro, mas os detalhes não faziam sentido. A mãe de Ted Weir disse depois: o Ted não teria perdido aquele jogo por nada. O filho que tinha pedido para lavar os tênis na véspera tinha morrido esperando um resgate que nunca veio. A mãe de Jack Madruga foi a mais direta. Tinha alguma força que fez eles subirem para lá. Eles não teriam saído correndo pro mato que nem um bando de codornas. A gente sabe muito bem que alguém obrigou eles. A mãe de Gary Matias disse o seguinte: todos aqueles livros de bolso e eles nem sequer fizeram uma fogueira pequena. Eu não consigo entender por que não fizeram isso, a não ser que eles estivessem com medo. E ainda tinha a questão do Gary Matias. Enquanto as outras famílias podiam começar o luto, a família Matias continuava no limbo, pois eles não tinham um corpo para ter um fechamento. Os 4 corpos contavam uma história de caminhada. Eles tinham saído do carro e subido a estrada em direção à floresta. Em algum momento, começaram a se separar. Madruga e Sterling caíram primeiro, provavelmente nas primeiras horas ou dias. Hilt foi um pouco mais longe, e Weir, de alguma forma, conseguiu chegar até o trailer, mas o Gary Matias não estava em lugar nenhum. As buscas continuaram por semanas. Equipes vasculharam a área ao redor do trailer, seguiram trilhas e procuraram qualquer sinal. Só que nada foi encontrado, nenhum corpo, nem roupas, muito menos objetos pessoais além dos sapatos. Matias simplesmente desapareceu. Se os sapatos dele estavam no trailer, então em algum momento ele esteve ali com o Weir. Talvez ele tenha ajudado a cuidar dele, talvez tenha dividido a pouca comida que consumiram, mas depois, por algum motivo, ele saiu e nunca mais foi visto. A pergunta que fica é a mais difícil de todas. Se o Matias estava no trailer, se sobreviveu tempo suficiente para tirar os sapatos e ficar ali, por que ele saiu? Para onde ele foi? E por que de todos os 5, ele foi o único que nunca foi encontrado? A resposta pode estar em quem Gary Matias era antes daquela noite. Ele tinha 25 anos quando desapareceu e tinha o diagnóstico de esquizofrenia e fazia um tratamento com medicação. Nos meses anteriores ao desaparecimento, ele estava estável, trabalhava, seguia uma rotina e não apresentava sinais de crise. A família e os profissionais que o acompanhavam descreviam o período como bom. Isso não impediu que depois, muita gente tentasse usar a condição dele para explicar tudo. A lógica era simples. Se o Matias teve um surto, ele poderia ter tomado decisões irracionais que arrastaram os outros, convencido o grupo a subir a serra, entrado em pânico e saído correndo do trailer. Ele poderia ter feito qualquer coisa, porque a esquizofrenia virou uma espécie de coringa narrativo. O problema com essa explicação é que ela não fecha. O Matias não estava sozinho no carro. Se ele tivesse surtado e exigido mudar de rota, os outros 4 poderiam ter recusado. O Jack Madruga era o motorista. Ele tinha servido no exército. Era descrito como responsável. O Bill Sterling e o Ted Weir eram mais velhos. Nenhum deles tinha histórico de seguir ordens sem questionar. E mais importante ainda, nenhum relato indica que o Matias tinha tido um comportamento estranho naquela noite antes do desaparecimento. O que existe de concreto sobre o Matias é pouco. Ele estava no jogo, no mercado e provavelmente estava no carro quando ele foi abandonado. Os sapatos dele foram encontrados no trailer, o que indica que ele chegou lá em algum momento e depois sumiu. O corpo nunca foi encontrado, apesar de buscas que duraram meses. Em 8 de outubro de 2020, um memorando interno da delegacia do condado de Yuba foi redigido sobre o caso. O texto é curto e direto. Acredita-se que Gary Matias seja vítima de crime. Esse caso permanece aberto, como caso de pessoa desaparecida/homicídio. O memorando só se tornou público em outubro de 2023, depois de um pedido formal de acesso a informações, e tinha uma instrução adicional, no mínimo suspeita, não encaminhar para a família Matias. 42 anos depois do desaparecimento, a investigação oficialmente passou a tratar o caso como um possível homicídio, e a família do único que nunca foi encontrado não foi informada. Isso não significa que Matias foi assassinado, significa que a investigação não descarta essa possibilidade, e quando você olha para o conjunto de evidências, dá para entender o porquê. Existem basicamente 3 linhas de explicação para o que aconteceu naquela noite, só que nenhuma delas é perfeita. A primeira é a desorientação. Os 5 saíram da rota por engano, talvez confundiram uma saída, talvez seguiram uma placa errada, e quando perceberam que estavam na serra, já era tarde demais. O carro encalhou e eles entraram em pânico, e decidiram caminhar em busca de ajuda. O frio e a exaustão foram derrubando um por um. O Weir chegou no trailer, mas já estava debilitado demais para usar os recursos. Matias saiu em algum momento, e morreu em um lugar que nunca foi encontrado. Mas tem um problema com essa explicação
explicação. O carro não estava realmente preso, ele tinha gasolina, poderia ter sido empurrado, então por que abandonaram um abrigo funcional para caminhar na neve? A segunda linha é a coerção. Alguém obrigou os 5 a subir a serra, um encontro com desconhecidos na estrada, uma ameaça, ou uma situação que saiu do controle. Isso explicaria a rota absurda, explicaria por que abandonaram o carro, e também porque o Shons viu Luzes se afastando quando pediu ajuda. Talvez os 5 estivessem fugindo de alguém, ou sendo levados por alguém. O problema com essa explicação é que não há evidência física de crime no carro, não tem sinais de luta, nem sangue, nem pertences roubados. E se houve coerção, por que o responsável deixaria o Weir vivo no trailer por semanas? A terceira linha é a separação e o colapso gradual. Os 5 saíram do carro por algum motivo que fazia sentido na hora. Talvez eles acharam que havia uma estrada perto, talvez viram uma luz ao longe, então eles começaram a caminhar juntos. Mas o grupo foi se fragmentando conforme o frio e a exaustão aumentavam. Cada um foi caindo em um ponto diferente. O Weir e Matias chegaram ao trailer e o Weir ficou lá. Já o Matias, por algum motivo, saiu e nunca voltou. O problema com essa explicação são que as decisões parecem anti-sobrevivência. Por que não voltaram para o carro, não usaram os suprimentos do trailer e não ficaram no abrigo em vez de sair para o frio? Então, nenhuma das 3 hipóteses responde tudo. O que sabemos é que 5 homens foram a um jogo de basquete em Chico na noite do dia 24 de fevereiro de 78. Compraram lanches no mercado para viagem, tinham um compromisso na manhã seguinte. E em algum momento, eles saíram da rota e subiram a estrada da montanha que não fazia sentido. O carro foi encontrado 4 dias depois, funcionando com gasolina e abandonado na neve. 4 corpos apareceram meses depois, espalhados entre o carro e um trailer do serviço florestal. Um deles, o Ted Weir, sobreviveu semanas dentro de um trailer antes de morrer de fome e frio, cercado por suprimentos que quase não usou. O quinto, Gary Matias, nunca foi encontrado. E o que não sabemos é por que eles subiram aquela serra, por que abandonaram o carro, por que não voltaram, e por que Weir não usou os recursos do trailer, e para onde o Matias foi, se havia mais alguém com eles aquela mesma noite, e se as luzes que o Shons viu eram os 5 ou outra coisa. A investigação nunca fechou o caso. A carta de 2020 classifica Matias como uma possível vítima de crime, mas não aponta nenhum suspeito, não apresenta evidência nova, e muito menos explica o porquê levou 42 anos para chegar a essa conclusão. É um documento que levanta ainda mais perguntas do que responde. As famílias envelheceram sem respostas, algumas já morreram. A mãe de Ted Weir passou décadas sem entender como o filho morreu de fome com comida ao lado. A mãe de Jack Madruga foi pro túmulo acreditando que alguém tinha forçado os 5 a subir aquela montanha. A família de Gary Matias nunca teve um corpo para enterrar, nunca teve um fechamento. Eles nunca souberam se ele morreu naquela serra ou se algo pior aconteceu. Tudo o que resta são perguntas, teorias e uma estrada na serra que continua existindo, coberta de neve todo inverno. Talvez os 5 tenham cometido um erro simples que acabou escalando. Talvez eles tenham encontrado alguém que não deveriam, mas talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu. Infelizmente, o que fica é a imagem de um trailer no meio da floresta, com latas de ração intactas nas prateleiras e um homem morto na cama, com os pés necrosados pelo frio, cercado pela solução que ninguém conseguiu usar. E quase 50 anos depois, o caso continua aberto, o que faz 5 homens, na noite mais comum das suas vidas, comprarem mantimentos no mercado e nunca mais voltarem para casa.